Olá, tudo bem? Eu vou ensinar para vocês hoje como fazer uma forma de sucata. Nós vamos fazer uma forma utilizando materiais basicamente de sucata. Eu quero mostrar para vocês hoje como nós vamos fazer uma forma para uma peça de pré-moldado para pavimentação de espaços para pedestres. Nós vamos montar essa forma, uma forma para uma peça que é conhecida no mercado como um tijolo de calçamento, 10 por 20, com 5 centímetros de altura. Vocês estão vendo aqui um rascunho de como será a forma e aqui basicamente de como a peça vai ficar no final. Esse detalhe do chanfro de acabamento vai ser um experimento. Eu vou iniciar essa fabricação, vocês vão me acompanhar. Não sei se vai funcionar bem, é um teste, nós vamos saber juntos se vai ficar bom. Essa parte onde terá um chanfro de acabamento. Vamos fazer uma experiência. Então hoje nós vamos utilizar uma barra chata que foi encontrada num ferro velho. É uma barra chata que tem, vamos tirar a medida dela aqui para a gente saber exatamente. É uma barra chata de 2 polegadas, ou seja, ela vai ter 50 milímetros, 5 centímetros, por 1/8 de espessura. Esse outro material é um material redondo maciço. Podem ver que são materiais materiais de ferro velho mesmo. Essa barra chata tem um defeito nessa parte que nós vamos descartar, não vamos utilizar. E aqui nós temos um tubo também, que é um tubo de reuso. Estão vendo só? Um tubinho que nós vamos utilizar. Então basicamente a matéria-prima que a gente vai utilizar hoje, essa barra chata, esse redondo que possivelmente é um redondo de 3/8, esse tubinho aqui, vamos precisar logicamente de eletrodos, disco de corte, disco de desbaste, disco de flap, esse disco de lixas é chamado disco flap, para poder dar um acabamento mais fino, esmerilhadeira, máquina de solda, logicamente. É claro que aqui você vai precisar ter alguma noção de soldagem ou não. Você pode também testar os seus conhecimentos, experimentar para saber como é que vai ser a tua destreza utilizando uma máquina de solda. Não é bicho de 7 cabeças. Vamos tentar juntos fazer essa forma. O primeiro passo, essa barra chata, ela vai servir para a gente formar a caixa da nossa forma. Então nela nós vamos precisar cortar aqui 2 seções de 20 centímetros e 2 seções de 10 centímetros, porque essa forma terá 20 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura. Mas nesse caso, uma delas vai ter que sobrepor a outra. O que nós vamos fazer? Vamos cortar as 2 chapas laterais com exatos 10 centímetros e calculando que a barra chata tem 3,17 milímetros, porque é uma barra chata de 1/8, nós vamos somar essa medida ao corte dessa peça do comprimento da forma. Então nós vamos adicionar 3,17 aqui e 3,17 aqui, porque elas vão ser soldadas por fora. Ok? Então, primeiro passo, a gente vai fazer a marcação, aonde a gente vai executar o corte. Esse outro material, que será um material de experimento, é com ele que eu vou tentar fazer a parte superior, aonde nós vamos criar um chanfro de acabamento arredondado na parte de cima da nossa peça, tentando formar esse acabamento superior aqui. Já essa outra peça, o tubo, é ela que nós vamos utilizar para fazer a alça de movimentação da nossa forma, tá? Então, primeiro passo, marcar e cortar as chapas que a gente vai utilizar para formar a caixa.
Bem, pessoal, uma pausa importante. Todos nós erramos. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos precisar ter uma medida a mais para poder sobrepor as chapas? Eu já tinha marcado a nossa peça pelos 20 centímetros de comprimento da peça. Mas eu me esqueci de adicionar os 3,17 que vai ser sobreposto para cada lado na chapa. E aí aqui, já parando, vou dar uma outra dica. Sempre que você fizer uma marcação de um risco onde você tem que cortar, corte com o disco por fora. Marque com o disco, marcando com o disco para você seguir um paralelo de corte, e depois você vem realmente cortando. Bem, pessoal, vamos lá. Terminada a etapa dos cortes, aonde eu fiz os cortes da peça para a caixa, as duas laterais e as duas peças de comprimento. As peças que eu vou tentar utilizar para fazer o nosso chanfro de acabamento e os dois tubos que a gente vai usar como alça. Agora, o próximo passo será a soldagem das caixas. E posteriormente a gente vai fazer a fixação das peças que provavelmente formarão o chanfro de acabamento. Vamos lá? Bem, pessoal, vamos lá. Bom, depois da caixa soldada, as alças pré-prontas e aquelas peças que a gente vai formar o chanfro de acabamento já estarem cortadas, foi a vez de eu ajustá-las na caixa. O que eu fiz? Eu já tinha cortado elas nas medidas internas da caixa. Eu tive que fazer um corte 45 graus, mais ou menos, para a gente poder encaixá-las, para que elas dessem o acabamento pelos cantos, tá? É importante lembrar que assim, esse chanfro da caixa, ele vai ficar na parte superior dela. Ele vai ficar nessa parte aqui, né? Para poder, quando a gente desenformar a peça, montar esse chanfro de acabamento na parte de cima. Vocês estão vendo ela aqui no inverso, porque eu precisei moldar as peças dentro da caixa, para que ela se encaixasse perfeitamente lá dentro. E aí o que eu vou fazer agora? Depois que eu dei o chanfro lateral para que ela se encaixasse meio que em 45 graus, pode ver que ela está bem firminha lá dentro, tá? Só que a gente não vai soldar nessa posição. Por quê? Aqui, imaginem que essa caixa está de cabeça para baixo. Se a gente colocar a solda aqui na parte de baixo, esses pontos de solda que ficarem aqui por dentro, eles vão marcar todas as peças produzidas nessa forma. Ela vai ser soldada pelo outro lado. Eu aqui simplesmente vou dar um ponto de solda em cada uma das extremidades para manter o ajuste que eu fiz dentro da caixa. Depois eu vou virá-la e vou soldar pela parte de cima. Deu para entender? Eu espero que sim. Bem, pessoal, o que eu fiz foi retirar ela da caixa,
reforcei os pontos de solda dos dois lados para que a gente tenha essa peça bem resistente. Agora eu vou dar um acabamento de ajuste, vou recolocá-la na caixa para a gente fazer a solda por cima. Até agora deu certo. Chegamos ao final da fabricação da nossa forma para peças de pavimentação 10 por 20 com 5 centímetros de altura, com o chanfro de acabamento. Esse foi o resultado final de todo o trabalho que a gente executou aqui e pôde mostrar um pouco para vocês. As alças já estão soldadas, elas foram colocadas com um certo grau de inclinação para que seja ergonomicamente bom para a movimentação. Vocês estão vendo? Então ficou legal, ficou boa de se movimentar. A peça ficou muito resistente. Aquele chanfro que nós fizemos internamente, ele vai ser responsável por marcar a peça e dar um chanfro de acabamento superior na nossa peça. Bem, foi isso. Recapitulando, forma unitária para pavimentação 10 por 20, 10 por 20, com 5 centímetros de altura. Essa terá um chanfro de acabamento. A ideia aqui é mostrar para vocês que com pouco recurso, com material reutilizado e com algum conhecimento e com a ajuda de alguma informação, você consegue fazer sua própria forma e usar essa forma, seja para você fazer alguma coisa que você precisa fazer na sua residência, no seu sítio, ou até mesmo para você produzir peças para comércio. Tá legal? Eu fiquei bastante feliz com o resultado. Imagina essa forma com uma pinturinha, ela vai ficar muito legal. Uma forma bem resistente, ela ficou bastante resistente. Então, se você ficou até agora e gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, porque eu vou postar mais conteúdos desse tipo. Se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários e se inscreva e ative o sininho para que o próximo vídeo que eu vou postar vai ser utilizando a forma. Como eu levei um pouco de tempo na fabricação dela, ficou um pouco tarde, então eu não vou colocar um material de teste nela hoje. Mas eu prometo que o próximo vídeo que eu vou lançar, eu vou jogar um material nessa forma para a gente ver como é que fica o resultado final, o teste prático desse molde que a gente montou agora, tá? Se inscreve aí no canal, fica atento para o próximo vídeo. Muito obrigado por você que ficou, um grande abraço e até mais.